Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos ver nesse vídeo a bibliografia que eu recomendo para quem quer se tornar um roteirista de histórias em quadrinhos. Mãos à obra! Ok, você decidiu se tornar um roteirista de histórias em quadrinhos. E agora, qual o próximo passo? O que você deve fazer para aprender a escrever um roteiro sólido? O primeiro conselho, talvez o mais importante, seja aprenda inglês. Se você já sabe inglês, maravilha, está pronto para a próxima etapa. Caso você não saiba inglês, é fundamental tanto para o roteirista de quadrinhos, e eu acredito que também para o de cinema, e para quem quer ser um escritor, não importa a mídia, que saiba o inglês. Por quê? Nós não temos materiais suficientes, nesse caso de quadrinhos é bem evidente, traduzidos para o português, e nem de origem nacional. Ou seja, muitas vezes o material para a gente aprender, ele é muito reduzido, comparado com a disponibilidade que temos de livros e outros materiais com a língua inglesa. Aprender inglês, obviamente, vai requerer um certo esforço, porém hoje é muito mais fácil aprendermos uma língua estrangeira do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Com a internet, alguns aplicativos, sites, etc., se tornou uma tarefa muito menos árdua, inclusive prazerosa. E é fundamental, então, não há praticamente roteiros em português de quadrinhos disponíveis, também cinema não há. Para você estudar, vai ficar muito preso, muito limitado a um punhado de materiais. Então, o principal conselho, acredito eu, e o primeiro, se você quer ser um bom roteirista, aprenda inglês. Posso ser um grande roteirista sem saber inglês? Lógico, mas a estrada vai ser um pouquinho mais árdua. Bem, vamos agora para os livros. Quero me tornar um escritor, não importa se é para cinema, para quadrinhos, escrever novelas, livros. Primeiro livro que eu recomendo é um dos melhores, se não o melhor livro que eu já li sobre estrutura de história, sobre o que é uma história, sobre o que é um enredo, que é do James Scott Bell. Chama-se Plot and Structure, enredo e estrutura. Basicamente o livro é só texto. A base desse livro tem no meu site, nos textos, desse e de outros livros. Só que aqui o livro é escrito de forma muito concisa. O Scott Bell é um escritor prolífico, ele tem muitos livros teóricos, também escreve romances. E esse, na minha opinião, é o ponto de partida para quem quer se tornar um escritor, não importa a mídia. Aqui nós vamos aprender de forma muito eficiente a questão da estrutura dos atos, ato 1, ato 2, ato 3, como fazer uma história coerente, uma história que tenha uma base firme, que não se desmorone. Enfim, então o primeiro passo que eu recomendo, lembrando que esses livros vão estar, também estão no meu site, no texto, sobre a bibliografia recomendada. Esse vídeo é um suporte ao site, ao texto. Todos os meus vídeos são suportes ao texto, massarani.com.br, que lá nós temos um curso completo de roteiro. O link está na descrição. Então, o primeiro livro, Plot Structure, do James Scott Bell. Bem, agora sabemos estruturar uma história, sabemos o que é enredo, etc. O próximo passo é saber a teoria dos quadrinhos. E aí tem um livro bem revolucionário, que existe em português, Entendendo Quadrinhos, Understanding Comics, A Arte Invisível, do Scott McCloud. O Scott McCloud vai, através de quadrinhos, o livro é em formato de quadrinhos, explicar a história dos quadrinhos, explicar a teoria das histórias em quadrinhos. Esse livro, quando foi lançado, realmente causou grande impacto. O McCloud tem outros livros, o Making Comics, enfim, só que não são livros tão bons e tão importantes quanto esses. Se a gente quer ser um roteirista de histórias em quadrinhos, a gente precisa saber o que são as histórias em quadrinhos, como que elas, qual a história delas e aspectos teóricos mesmo, da questão da unidade de tempo nas histórias em quadrinhos, as molduras dos painéis, enfim,
e tudo que forma a narrativa quadrinística. E esse livro é essencial, o Entendendo Quadrinhos, do Scott McCloud. Então nós já sabemos como estruturar uma história, nós já sabemos a teoria dos quadrinhos. O próximo passo é analisarmos como que se escreve a estrutura de uma história dentro do modelo de quadrinhos. E aí um dos livros que eu tenho mais apreço e carinho é o Guia DC, DC Comics Guide to Writing Comics, do Denny O'Neil. O Dennis O'Neil aqui, Denny é um apelido dele. O Denny O'Neil, ele foi editor da DC durante muitos anos, escritor da DC, de outras também, mas é um escritor fantástico. O Batman está aqui na capa, não é apenas um recurso de venda, porque o O'Neil, ele junto com o grande desenhista Neil Adams, foi o responsável por restaurar uma visão mais dark, uma visão mais sombria do Batman na década de 70, por causa dos desenhos animados, do seriado do Batman, da TV, aquele da década de 60, do Adam West. O Batman estava muito caricato, as histórias estavam muito bobas, e aí o O'Neil vai resgatar mais aquela origem do Batman, do Bob Kane, mais sombria. Ele também fez uma série de revistas sensacionais, do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, retratando questões do cotidiano dos Estados Unidos. Esses dois heróis fazem uma viagem por dentro dos Estados Unidos, mostrando problemas crônicos da sociedade americana. Então o O'Neil é um grande escritor, é um grande editor, e esse livro aqui mostra para a gente como que é escrever a estrutura que o livro do Scott Bell já apresentou para o modelo de quadrinhos. Tem vários conselhos importantes também. Esse livro eu comprei nas primeiras bienais que teve no Rio de Janeiro. Meu pai me deu esse livro, e eu lembro, meu pai gosta de andar pra caramba, a gente andava horas e horas, minha perna já não aguentava mais, e eu segurando o livro, torcendo para chegar logo em casa, para poder ler. E não me arrependo desse esforço, dessa caminhada, só para poder ler esse livro. Então, o terceiro livro que eu recomendo, tem em português também, mas eu lembro que em português tinha saído numa caixinha, junto com o de Como Desenhar, do Klaus Jansson. Não sei como está agora, mas provavelmente você consegue encontrá-lo em português. Então aqui o Guia DC para escrever quadrinhos. Ora, já temos uma boa ideia da estrutura, sabemos um pouco da teoria, sabemos aplicar a estrutura nos quadrinhos. Porém, precisamos de exemplos. Se nós não tivermos exemplos, isso também se aplica no cinema, fica muito difícil a gente estudar quadrinhos. Eu tenho um texto no site da formatação também com vídeo de histórias em quadrinhos. Isso vai ajudar bastante como que nós escrevemos realmente o roteiro de histórias em quadrinhos. E vamos ver que não há uma formatação definida. Então eu recomendo, e não é muito fácil achar roteiro de histórias em quadrinhos na internet. Até existe, mas são poucos. Nós temos aqui Panel 1 e Panel 2, Painel 1 e Painel 2. Esses livros, o 2 é opcional, tá? Vamos concentrar aqui no 1, que é uma coletânea de roteiros, de histórias em quadrinhos. Abrindo um roteiro aqui de layout, desenhado, do Jeff Smith. Então nós temos aqui nesse livro roteiros do Neil Gaiman, do Kevin Smith, do Marv Wolfman, Greg Rucka, Marv Wolfman dos Novos Titãs. Enfim, então é uma coletânea de roteiros. Não está ensinando aqui a escrever quadrinhos, é só para nós termos uma ideia da variedade de formatos e pegarmos então um feeling, um sentimento de como se escreve histórias em quadrinhos. O Panel 2, a continuação, é mais do mesmo. Se você quiser os dois, maravilha, mas basta um para a bibliografia recomendada. Bem, escrever para histórias em quadrinhos requer um conhecimento, não diria nem só básico, talvez até intermediário, de linguagem visual. Um roteirista de cinema, ele não deve indicar para o diretor como que o diretor vai filmar determinada cena, qual ângulo que o diretor vai usar ou que o cinematógrafo vai usar. O roteirista tem como função, no cinema, descrever a história. Nos quadrinhos é diferente. O roteirista ele pode, dependendo da relação dele com o artista, indicar
e até de forma mais incisiva, como que ele vai querer a organização da página, tamanho dos painéis, os ângulos de câmera, na verdade, os ângulos do desenho. Então é fundamental que o roteirista de quadrinhos saiba a linguagem cinematográfica. E a Bíblia da linguagem cinematográfica chama-se Os 5 Cs da Cinematografia, do Joseph Maselli. Esse livro também eu já vi recentemente em português. Tá? Não é um livro super simples, mas é um livro que vai te ensinar a questão dos ângulos de câmera, a questão da edição dos filmes, continuidade e por aí vai. Tudo que está nesse livro se aplica aos quadrinhos? É lógico que não. Lembrando também, histórias em quadrinhos não é a mesma coisa que storyboard de cinema. Storyboard de cinema é uma coisa que busca dar uma visualização do filme prévia, uma visualização prévia, muitas vezes não tem tanto corte de tempo, muito diferente de uma história em quadrinhos. Esse livro aqui vai começar a dar para a gente uma sólida base, um ótimo conhecimento de técnicas visuais de cinema que o roteirista tem que saber para poder construir uma página. Então, além desse livro, temos mais 2 de linguagem gráfica. Está caindo tudo aqui. Esse livro é uma joia, uma pérola. Cinematic Storytelling, tá? É da Jennifer Van Gil. Esse livro é uma coletânea de 100 técnicas cinematográficas. Tá? Ou seja, 100 técnicas que o cinema utiliza em questão de narrativa, de como se contar uma história. Muitas vezes tem o roteiro de um lado e a técnica sendo mostrada do outro. Também isso aqui é uma compilação de técnicas visuais que o roteirista de quadrinhos vai usar muito, e o artista também, o desenhista também. Então é fundamental que o roteirista, além daquele conhecimento mais teórico que está nos 5 Cs da cinematografia, que ele saiba também, na prática, como e tenha uma compilação, isso aqui é um banco de dados de técnicas narrativas visuais. Importantíssimo. Esses 2 livros que eu falei agora, os 5 Cs e o Cinematic Storytelling, são de cinema. Em relação a quadrinhos, a linguagem visual dos quadrinhos, o melhor livro, também da coleção da DC, é esse aqui. O Guia DC para Criar Quadrinhos dentro da arte do Visual Storytelling, ou seja, como contarmos uma história de forma visual, do Karl Potts. É um excelente livro. E aqui sim começamos a ver já uma linguagem relacionada à formação de painéis de página, a questão do olhar do leitor, como que o leitor, o leitor padrão, passa os olhos numa página. Um roteirista de quadrinhos tem que saber isso. Tem que saber o ritmo da página, se a página tem que ter muitos painéis, se a página tem que ter poucos painéis, muitos diálogos, poucos diálogos. E esse livro é um livro teórico, meio pesado, mas é muito bom. Vários exemplos óbvios da DC sobre a questão da linguagem visual. Então, acredito que esses 3 livros, os 5 Cs, o Cinematic Storytelling e o Guia DC para Criar Quadrinhos, em termos visuais, sejam suficientes para dar uma ótima base para o roteirista de quadrinhos. Esses 7 livros, são os livros que eu recomendo. É lógico que existem vários outros livros opcionais. Por exemplo, eu vou dar só aqui alguns exemplos, mas não são tão obrigatórios. Esse é um livro meio desconhecido, A Arte da Escrita de Comic Book, das histórias em quadrinhos, do Mark Niss. E esse livro aqui, ele é quase como uma compilação de todos os 7 que eu apresentei anteriormente. É um resumão. É um livro meio maçante, tem muita coisa, mas ele, por exemplo, mostra o processo, olha só, de formação dos painéis, a diferença de formar os painéis nas páginas, fala muito do roteiro, fala da relação do artista com o roteirista, fala dos ângulos de imagem, de exemplos descritivos. Então é um livro que eu até recomendo, não é tão opcional assim, talvez, mas se você já leu os outros 7 que eu mostrei,
não vai acrescentar muita coisa isso aqui, mas é bom para ser um apanhado. Tem livros muito pomposos que, na minha opinião, não são tão bons. Tem dois exemplos aqui. Do grande escritor Brian Bendis. O Brian Bendis tem um livro, Words for Pictures, que não ensina o que é uma cena, o que é uma estrutura de cena. Enfim, mais uma... O livro é grande, inclusive, mas é mais uma coletânea de conselhos, muitas entrevistas, aqui entrevistas com alguns roteiristas, tem alguns exemplos interessantes, mas não é um livro muito, vamos dizer assim, na minha opinião, necessário. Mas óbvio, se você está investindo nessa carreira, se você tem um grande prazer, a gente sabe que escrever quadrinhos é mais um hobby no Brasil, talvez, mas está se profissionalizando cada vez mais. Então, a maior quantidade de livros que a gente puder ter, melhor. Tem um outro aqui também, que eu separei do Peter David, escrevendo quadrinhos e graphic novels. Não achei também lá essas coisas, não. Mas o Peter David é um ótimo escritor. Escreveu roteiros para o Incrível Hulk durante anos. Para o Star Trek também, Jornada nas Estrelas. Enfim, mas tirando aqueles 7 primeiros que eu apresentei, no meu ponto de vista, os outros são opcionais. Bem, prezados estudantes, estes são, então, os livros que eu considero fundamentais para nós nos tornarmos um bom roteirista de histórias em quadrinhos. Alguns livros muito importantes sobre criação de histórias, envolvendo personagens, envolvendo tipos de enredo, envolvendo arquétipos de personagens. Alguns desses livros que eu citei, como do Daniel O'Neil, do James Scott Bell, contemplam um pouco isso. Mas eu acho muito importante, se você quer ser um escritor, mesmo que seja somente de quadrinhos, que você se aprofunde também em livros sobre escrita literária, em livros sobre escrita cinematográfica, em livros sobre técnicas de escrita em geral. Então, eu também tenho um texto sobre a bibliografia de quem quer ser um escritor de forma mais ampla. Eu acho que vai ser aí bem importante para o nosso aprendizado. Uma outra dúvida também em relação aos quadrinhos japoneses, ou os mangás. Tudo que eu comentei nesse vídeo e todos os livros que eu mostrei também são para mangá. Obviamente, a linguagem do mangá não é a mesma dos quadrinhos ocidentais. Mangá geralmente tem muito menos painéis, poucos diálogos, é muito mais rápida a ação, a descrição, enfim. Mas é só questão de, ao invés de nós analisarmos somente os quadrinhos ocidentais na hora de estudarmos, analisarmos também a composição de página, o ritmo de página, enfim, como determinados mangás são feitos. Toda a teoria funciona tanto para quadrinhos chamados ocidentais, quanto para os mangás. Então eu desejo a todos boa sorte nessa jornada, muita prática, muita dedicação, 99% transpiração, 1% inspiração. Nunca esqueçam disso. Praticando com foco e muita determinação, a gente chega lá. Qualquer um pode se tornar um fenomenal roteirista. E como sempre, bons estudos e até a próxima.